internacionais. Mais ou menos 50 líderes internacionais foram à missa de exéquias do Papa Francisco. Entre eles, você vê aí o presidente Lula e também o presidente americano Donald Trump e o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. E eles acabaram tendo um encontro fora do protocolo, você está vendo o Zelensky aí, eles tiveram um encontro no Vaticano, uma conversa a sós, conversaram rapidamente aí com o presidente da França, o Emmanuel Macron, também uma conversa rápida ali com o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, mas os dois ficaram a sós. Aí você vê a imagem, é a imagem do dia, né? Trump e Zelensky conversando, só os dois, sem assessores, e as assessorias de ambos. Aliás, o próprio Zelensky depois se manifestou sobre esse encontro, o Trump também, a assessoria do Trump, dizendo que esse encontro foi um encontro positivo. O Zelensky se manifestou dizendo que o que ele quer é um cessar-fogo imediato. Ele depois teve um encontro com a primeira-ministra italiana Giorgia Meloni. A Giorgia Meloni saudou a disposição da Ucrânia para esse cessar-fogo e disse que aguarda agora a posição da Rússia, que a Rússia também manifeste aí uma vontade de perseguir a paz. O Donald Trump foi às redes sociais criticar o bombardeio que a Rússia fez em Kiev ontem, e que inclusive matou pessoas, ontem ou anteontem, acho que foi anteontem, e que inclusive matou uma série de pessoas, e dizendo que a Rússia está pedindo para ser sancionada pelos Estados Unidos se não avançar num processo de paz. E aí eu pergunto, professora Isabela, será que teremos aí um avanço nessas negociações de paz a partir dessas conversas que aconteceram hoje no Vaticano e em Roma? É possível que sim, mas também a gente precisa notar que o Zelensky cedeu, né? O Zelensky acabou cedendo para vários pontos em relação ao presidente Trump. Isso depois daquele encontro que aconteceu, em que estava o presidente Trump e o vice-presidente, e foi uma conversa que não é muito comum da gente ver, né? Uma discussão, um tipo de cena que não é muito comum da gente ver na diplomacia. Não que essas conversas elas não aconteçam, claro que elas acontecem, tem conversas muito acaloradas, mas a gente não vê isso publicamente, né? E o que aconteceu ali é que foi quase como uma emboscada, digamos assim, em que o Zelensky digamos, levou uma bronca, né, entre aspas, foi repreendido por não usar terno, por ser desrespeitoso em relação aos Estados Unidos, etc. E o que o Trump estava querendo ali era, inclusive, explorar, né, terras, recursos naturais e fazendo ali uma tentativa de barganha. No começo, o Zelensky sinalizou, né, dizendo que não ia se dobrar, etc., mas depois acabou até fazendo uma publicação, dizendo, agradecendo o presidente Trump, etc. Então, o Zelensky está numa posição que é muito difícil, né? E eu acho que o Trump, claro, está se aproveitando, tirando o máximo de proveito que ele pode disso, de uma certa forma, tentando avançar nessa barganha ou até, no limite, uma espécie de chantagem, né, em relação ao Zelensky. Então, nesse sentido, o fato deles terem conseguido conversar, né, foi uma conversa em torno de 15 minutos, que é bastante para um evento como esse, né, e a própria cena, né, que se cria é uma cena de diálogo, enfim, né, em que o Trump, inclusive, tá próximo, né, tá tendendo a ouvi-lo, etc. Eu acho que pode ter uma boa sinalização. Agora, o caso específico do conflito, a gente não sabe ainda, né, como ele vai se desenrolar, porque é uma coisa muito mais complexa e aí tem um outro elemento que é o Putin, né? Então, enfim, mas eu acho que em relação especificamente aos diálogos e negociações entre o Trump e o Zelensky, elas parecem ter se tornado um pouco menos difíceis, né? Professor Leandro, o que é que pode significar para o Zelensky, mesmo ele tendo que abrir mão de território, mesmo ele tendo que fazer uma negociação em que os Estados Unidos saiam vencedores, né, para que o Donald Trump possa chegar lá e falar, olha, eu consegui. O que para o Zelensky pode ser considerado uma vitória a essa altura do campeonato? Acho que é uma situação muito difícil, como a professora Isabela mencionou, porque para os ucranianos, o ponto de vista da vitória, ela é muito distante quando você tem que ceder alguma porção de terra ali do território ucraniano ali, né? Então, quando a gente pensa qualquer posição ali, qualquer cessão de soberania sobre a Crimeia ou sobre aquelas áreas
de Donetsk ali, sendo entregues ali para a Rússia, já colocaria Volodymyr Zelensky numa situação bastante complicada, bastante difícil perante aos seus próprios nacionais. Então, acho que essa sintonia fina de o que ele pode ceder, o que ele ainda pode entregar e continuar saindo de alguma forma como vitorioso, acho que ainda é um horizonte que eles ainda estão tateando, ainda estão explorando. Mas acho que dentro desse episódio, a vitória veio de um ponto de vista de reabrir negociações com os Estados Unidos. A gente sabe que é muito difícil para a Ucrânia, muito mais difícil para ela se manter sozinha ou só com o apoio da Europa perante a máquina de guerra russa. Então, ter alguma sinalização de diálogo, voltar a ter esse diálogo com os Estados Unidos, é sumamente importante para ele num primeiro momento. Aí, no segundo momento, eu acho que aí é possível analisar. Eu acho que a vitória que ele busca conquistar para esse momento não é a vitória definitiva, mas é a trégua para que se possa rearrumar as peças dentro do tabuleiro. É essa que ele está pedindo, é isso que ele está sinalizando, uma trégua sem cessão de territórios, né? Que a trégua anterior foi proposta no sentido de vamos dar trégua, mas você tem que ceder aqui e acolá. Então, ele está sinalizando que, de alguma forma, ele quer essa trégua, ele quer esse armistício nesse momento, sem a necessidade dessa cessão de território. Se conseguir isso, se conseguir fazer com que Trump se torne um interlocutor junto a Putin para fazer com que enfim, esses avanços russos parem, esse bombardeio em Kiev não avance e que, de alguma forma, haja um cessar-fogo, ainda que frágil, mas bem colocado nesse momento, acho que já é uma vitória inicial de Zelensky. Agora, a vitória projetada para o fim da guerra, de fato, acho que vai envolver, como a professora bem colocou, uma série de negociações, uma série de debates muito mais amplos, e lembrando que isso tem uma consequência muito maior do que só o território ucraniano, né? Ceder a Putin território ali significa que ele terá um salvo-conduto para invadir não só outras partes da Ucrânia, como outras partes do leste europeu e cada vez mais ir avançando e abocanhando espaço aí para congregar um espaço vital maior aí para a Rússia, o que torna-se muito perigoso do ponto de vista da instabilidade na região. Então, acho que tem que ter essa consciência de que o conflito na Ucrânia não é só na Ucrânia, mas é um conflito muito mais amplo e que a gente terá consequências bastante graves se a gente ceder, se o Ocidente ceder, se a Ucrânia ceder à iniciativa de Putin nesse momento. Professor Leandro Consenti,